você que está aqui no Na Barreira, plantão. Chamamos toda a nossa equipe para falar do assunto do momento que acaba de sair em todos os portais. Fábio Carille não é mais o treinador do Corinthians. O treinador corintiano aceitou uma proposta do mundo árabe, não era o mesmo clube que o procurava até pouco tempo. Um outro clube chegado da segunda divisão para a primeira divisão árabe entrou em contato com o Carille, ninguém da imprensa falou isso, mas ele acertou e agora vai para o mundo árabe. Diego, o que você acha da decisão do Carille e o que o Corinthians perde com a saída dele? Vamos lá. O Carille sair a gente é compreensível, né? Muito dinheiro envolvido. Em termos de carreira pode não ser tão bom, futebol que não tem muita visibilidade, não tem tanta qualidade, mas se você for pensar, ele é muito novo, ele está no segundo ano dele de fato no Corinthians, né? Não chegou a completar 2 anos, nem 1 ano e meio, né? Exatamente. Ganhou 3 títulos importantes, o Brasileirão daquele jeito de que foi, com um turno inteiro invicto. Então ele, querendo ou não, ele já construiu o nome dele aqui. Então eu acho que ele vai aproveitar a oportunidade de ganhar um bom dinheiro e quando voltar vai ter muito mercado para ele aqui ainda no Brasil e aparecer mais profissionalmente. Vale lembrar que recentemente ele falou que por um caminhão, como ele havia declarado ano passado, ele não sairia, mas por 2 sairia. Falou também que já tinha recebido algumas outras propostas da China e alguns outros lugares de muito dinheiro, que se ele revelasse para as pessoas ficariam espantadas de como ele não aceitou. E por que será, Renan, que agora ele resolveu então aceitar esse muito dinheiro que parece que também já veio alguma outra vez? Eu creio que acho que a questão do dinheiro pesou muito, porque ele teve proposta aqui no Brasil mesmo, do Atlético Mineiro, do Flamengo, que são equipes gigantescas também. Meio que especulações, né? Nunca chegou a ser... Eu sei que a do Atlético realmente confirmou, Sim. que até o Andrés comentou com isso numa entrevista. Agora, sobre o fato dele ter escolhido esse time, né, o Al-Wahda, é um pouco estranho até, porque é um time, como você já disse, que acabou de vir da segunda divisão, os principais times já tinham feito uma proposta por ele, não tinha aceitado, então acho que agora ofereceram 3 caminhões de dinheiro, né, porque para ele aceitar, assim, de repente sair, abrir mão de um projeto, o Corinthians tem um projeto, sim, classificou bem na Libertadores já para a próxima fase, tá bem no Brasileiro, então assim, eu creio que a questão financeira pesa bastante, e outra, é uma possibilidade que ele tem de em 1, 2 anos fazer ali um pé de meia que ele não pôde fazer na sua carreira como jogador. Sim. Então eu creio que ele está pensando nele, pensando na família dele, e a instabilidade que o Brasil tem em relação aos técnicos pesa bastante nisso. Porque hoje ele é amado por todos os corintianos, mas se ele engatar em uma sequência de 15 derrotas, vamos supor, acabou. Mas eu digo mais, na verdade eu acho que o problema hoje com o Carille não é mais com a torcida. Muitos se falam que ele não tem uma boa relação com o atual presidente André Sanches. Sim. E eu acredito que se ele começa a ser eliminado da Libertadores, que se classificou, mas mata-mata tudo pode acontecer. Sim, Copa do Brasil também, classificou para as quartas de finais, vai ter o sorteio, não sabemos quem pode pegar, mas vai que pega um time duro e cai. E no Brasileirão é aquela coisa, você talvez tire um pouco das suas forças no primeiro momento, como já fez de escalar um time reserva no fim de semana, põe as forças em outro campeonato, quando você vai tentar buscar de novo, ficou tarde. E aí, vamos supor que tudo isso acontecesse, porque até seria normal acontecer. O Corinthians não tem um elenco tão grande de jogadores, o elenco é bom, mas não tantos jogadores que entram exatamente substituindo da mesma maneira. E ele acabe com esses resultados, talvez com essa má relação que ele já tem com o Andrés, seria mandado embora. Não acho que seria um pedido da torcida. Acho que ao contrário, a torcida até ficaria brava. Mas é exatamente isso. Um caminhão de dinheiro, que ele talvez não pode não passar mais na frente dele esse caminhão de dinheiro. A insegurança que o futebol brasileiro em si dá, não é o Corinthians, qualquer time que ele tivesse, ele poderia ter essa insegurança de, mesmo tendo sido atual campeão brasileiro, bicampeão paulista, de ser mandado embora. E todas essas especulações que ficaram vindo na cabeça dele, ele falou, acho que eu vou aceitar para acabar logo com tudo isso, é a hora, eu tô por cima. Como você já frisou em algumas outras matérias nossas, Renan, ele vai deixar as portas abertas aqui no futebol brasileiro. Claro, vai dar uma boa sumida. Vai ser difícil de ouvir falar de Carille. Até bom isso, porque ninguém vai saber se ele foi bem ou mal e vão ficar com aquela imagem, a imagem que ele deixou aqui no Brasil. Mas quando decidir voltar, vai ser um nome que vai ter muita força no mercado ainda. E essa questão da diretoria que você falou é bastante importante, porque, por exemplo, o Corinthians já acabou saindo em mata-matas para times pequenos pra caramba, que é o Guarani, na época do Tolima, e na época o Andrés gostava muito do Tite.
E ele bancou o Tite. O resultado não precisa falar qual foi. Sim. Nessa situação, eu acho que ele não bancaria. A gente se lembra muito bem daquela entrevista dele. Ele não tem uma tal ele boa falou, vontade. Fábio, quem é Fábio? É. Ele diz que hoje em dia, ele tem todas as explicações dele, mas a gente sabe muito bem que ele não é o treinador dos sonhos dele. Sim, o treinador dos sonhos dele, aliás, para você corintiano que acompanha, é Mano Menezes. Mano Menezes. Ele já deixou claro que o treinador que ele gostaria, se ele pudesse trazer novamente, é Mano Menezes. Acho difícil, já falando numa possível, um possível substituto Sim. de Carille, que o Mano Menezes largue seu trabalho que está sendo bem feito, Ele acabou de renovar lá no Cruzeiro, para vir para o Corinthians, né? Ele tem um salário muito alto Muito também, alto. que é um pouco fora do padrão do Corinthians, que tenta manter um pouco mais modesto, mais um pé no chão, então eu acho muito difícil. E aí, a solução caseira, manter o que já está lá, será que toda vez vai ser essa a solução ou é arriscado também contar sempre que quem já está lá vai conseguir fazer um bom trabalho, Diego? Não é nenhuma certeza, mas eu acho que é a melhor opção hoje, até pela falta de opções no mercado de treinadores de fora. Os melhores treinadores já estão empregados, o Corinthians vai ter que gastar muito dinheiro e também não seria certeza. Então eu acho melhor ter alguém que está lá, que está acostumado. O Osmar Loz é muito competente, ele fez um trabalho muito bom com a base. Ele já estava trabalhando com o Carille como auxiliar, então já conhece o grupo, isso ajuda muito. Lembrando que vai ser no meio da temporada que o treinador vai vir, então isso já facilita, ele já conhece, já está lá trabalhando, só que agora ele vai ser o comandante. Então ele é um cara que conhece, mas ele vai ter que saber trabalhar o elenco agora, se é aquele cara que segura a Então bronca. você, se fosse o Andrés, contrataria ou efetivaria o Osmar Loz. Você, Renan, qual a sua decisão? Você buscaria no mercado algum grande nome? Você tentaria dar uma chance para o Osmar Loz? Qual é a solução que você, como presidente, tomaria nesse momento? Porque assim também, o Corinthians e o Andrés agora não tem muito tempo para pensar. Aconteceu. Como a gente divulgou, acabou de sair, a gente ainda não sabe se ele vai poder ficar até a Copa do Mundo, que é o que o Corinthians já vinha falando que gostaria caso ele aceitasse a outra proposta que muita gente falava. Não sabe se ele vai sair de imediato, sabe se já que ele vai levar 2 membros da comissão. Um deles é o Valmir Cruz e o outro as informações não estão batendo. O Valmir Cruz que é o preparador físico, e a gente sabe hoje em dia a importância do preparador físico, então o Corinthians precisa também de um novo preparador É um físico. ponto forte do Corinthians. Exato. Física. Então assim, qual a solução, Renan, que dá para tomar agora, que o Corinthians precisa tomar essa decisão agora, não tem muito tempo para pensar. Eu como presidente do Corinthians já estou preocupado agora, porque o Corinthians hoje a gente sabe que é um clube que não está podendo gastar, não está podendo fazer loucuras por grandes nomes, né? Então, assim, visto que ultimamente deu certo a opção do Carille, eu acho que talvez o Loz hoje seja uma opção boa. Tem que ter essa questão da paciência da torcida, tem que ter a paciência da diretoria e o time tem que estar fechado com o técnico. Você acha, por exemplo, que o torcedor teria mais paciência com o Osmar Loz do que se o Corinthians resolvesse investir em Vanderlei Luxemburgo? Com certeza. E digo mais, eu acho que hoje o torcedor corintiano ele teria mais paciência com o Osmar Loz do que teve com o próprio Carille. Eu acho que dentro do clube, da cultura, da torcida, a torcida do Santos não tem paciência com a molecada. Sim. Eu acho que isso Exato. começou a ser construído com o técnico no Corinthians. Sim. Já está virando uma cultura tanto do clube quanto da torcida. Então eu acho que é até mais fácil também por isso. Eu já acredito dentro de tudo isso que a gente está falando que o Carille tomou a melhor decisão da vida dele. Sim. Só ele sabe quanto são essas cifras, o que vai mudar, o que vai garantir a vida dele, da família dele. Por isso que eu acho que muita gente julga, o cara tá indo embora. Cara, só ele sabe, só ele pode decidir a vida dele. Se ele ficasse, eu ia falar que legal, que ele achou que foi melhor ficar. Como ele disse que já aconteceu algumas vezes. Ele achando que tem que ir embora. Eu, no lugar dele, sinceramente, pelo que se dizem de valores, iria embora. Sim, não porque não gosta do Corinthians, não porque é ingrato com o Mas Corinthians, é porque já negou inúmeras outras mas ele é um propostas. cara que ele é profissional. E dentro de tudo que a gente já falou... Ele já fez muita coisa boa pro Corinthians, né? Tem que ser lembrado. Dentro- O cara em 1 ano e meio, menos de 2 anos, ele já fez muito mais que muitos treinadores que passaram faz por lá. muito- né? E dentro de tudo que isso que a gente falou, que daqui a pouco o cara pode ser mandado embora, aí pode ir pra baixo, a proposta pode não vir mais, ele pode ter perdido a oportunidade de garantir uma estabilidade dele e da família. Então, assim, acho que ele foi. Osmar Loz, ainda não me convence, Osmar Loz. Não acho que, não sei porquê, mas pode ser um ótimo treinador, pode, mas eu hoje acho que não... Você não... contrataria o Vanderlei Luxemburgo? Não, eu não contrataria Vanderlei Luxemburgo e é o que eu falo. Eu acho que o Corinthians tem um grande problema. Eu, por exemplo, hoje não sei quem eu traria, porque o Carille estava tão bem, estava tão a cara desse Corinthians, que para trazer um cara que vai substituir ele
É muito difícil, é muito difícil. E outra coisa, Osmar Loz, vamos supor que ele entre, tem essa filosofia que o Diego falou que o Corinthians construiu, mas tudo depende de resultado. Se o Osmar Loz começar a ir mal, aí vem o efeito contrário. Tá vendo? Se fosse o Carille, esse sim era bom, que foi criado lá em casa, esse ganhava, não perdia um jogo desse. É muito complicado. O peso de quem entrar agora vai ser o mesmo peso que teve, guardado as devidas proporções, a quem substituiu o Tite. Sim. Ficou aquele peso daquele cara que era... Substituir alguém que é muito querido, né? Querido e vencedor. Você sempre vai ser comparado no nível lá em cima. Exato. Então, Diego e Renan, vale lembrar que o Carille foi o cara que fez esse Corinthians voltar a jogar depois do Tite. Tivemos Cristóvão e Oswaldo que não foram bem, não quiseram dar no primeiro momento a chance para o Carille, ele comandou alguns jogos, mas foi substituído. Mas ele foi o único treinador depois da era Tite que fez o Corinthians com um elenco limitado, não time, um elenco limitado, encaixar e jogar de novo. É muito difícil substituir Carille. É muito difícil. E assim, só ressaltando uma coisa sobre o Osmar Loz, eu acho ele muito bom. Acho que a melhor opção hoje, por falta de opções no mercado, mas não é o momento ideal, no meio da temporada, com esse peso de substituir um cara que criou um nome, mas assim, é o melhor que dá pra fazer hoje. E é torcer pra que dê certo, que os resultados ajudem também, porque às vezes o cara faz um bom trabalho, mas ninguém quer saber disso. É o que eu falei, quer saber se perde um clássico, às vezes é eliminado de um campeonato importante, ninguém quer saber. E vai surgir comparação. Pô, o Carille, quando jogava o clássico, fazia assim, e a gente ganhava. Se ele perder o próximo clássico que tiver, já vamos falar isso. Por exemplo, Renan, às vezes, dentro de tudo isso que a gente está falando, é melhor uma saída de alguém que já estava lá acompanhando o trabalho do Carille para pegar no meio da temporada, como você está falando, do que alguém que vem de fora para pegar do zero e ver o que está acontecendo. Então o Osmar Loz, eu acho que ganha um ponto à frente de ser escolhido, porque ele já está acompanhando o Carille, ele sabe tudo, querendo ou não, que estava se passando ali dentro. Um cara que chega de fora vai ter que se adaptar, isso vai mais um tempo no meio da temporada e complica tudo. 2 pontos que, assim, essa situação do Carille, essa notícia impactante, ao meu ver, elas mostram pra gente que é o seguinte, o nosso mercado de técnicos está muito escasso, isso é fato. Sim. Um cara que, com toda a capacidade e com todo o potencial dele, em 1 ano e meio ele se tornou quase um semideus. Porque é assim que está sendo tratado pela mídia esportiva. Com todo o mérito para ele, obviamente. Eu pensei no substituto agora. Porém, a minha única preocupação é a seguinte: isso só mostra o quanto essa nova geração de técnicos ela está dominando o nosso mercado. Sim. Porque hoje você tem Vanderlei Luxemburgo disponível, você tem Dorival Júnior disponível, e são nomes que nem são cogitados mais. E um tempo atrás os clubes se matariam para trazer esses nomes. Mas por quê? Porque hoje, é como o Rodrigo falou, um cara desse, um Luxemburgo, um Dorival, ele ia chegar para querer implantar a forma dele de trabalhar num time que já tem uma forma de trabalhar. Tem uma filosofia do hoje, clube, o técnico tem que se adaptar ao Corinthians. Eu tenho 2 nomes agora que eu pensei quando vocês falavam aí de pessoas que eu acho que tem uma filosofia semelhante. 2 estão empregados. Um que seria o meu número 1, aí, Jair Ventura. Que surpresa. Eu acho que ele... Não, então, mas eu acho que o Jair Ventura ele tem mais a cara do estilo de jogo do Corinthians do que o estilo de jogo do time que ele tá hoje, que é o Santos. Eu concordo. Ele joga mais no estilo que o Corinthians de se defender e armar um bom contra-ataque, que ele fazia também no Botafogo, do que no Santos hoje, que ele é obrigado a jogar. O centroavante dele no Botafogo era o Roger, que hoje tá no então, Corinthians. eu acho... E o Santos tem aquela mania histórica de querer jogar de forma assim, leva 3, mas faz 6. Sim. E o outro nome, que eu também acho que tem mais ou menos a mesma filosofia, e esse eu acho que se for lá, tira ele de lá, é o Zé Ricardo do Vasco. Acho que tem uma filosofia semelhante, sabe trabalhar, fez um bom trabalho aí no Vasco. Tá tirando água de pedra do Vasco também. Tirando água de pedra, então... Mas são 2 caras também que, se começar a ver os resultados ruins, a torcida vai ter menos paciência se for um cara já de dentro do clube. Isso é verdade. Tem essa questão também. Bom, torcedor, a nossa análise breve agora foi essa. Também fomos pegos de surpresa na barreira, gravando algumas outras situações. Chamamos todos que estavam cada um num lugar gravando para fazer esse plantão e falar sobre Carille. O que vai ser a gente não sabe. O que a gente acha que pode ser a gente trouxe para você. E você? Pode deixar sua opinião, se inscreve aqui no canal do YouTube, conte para os seus amigos, critica, dê sugestão que vocês quiserem. A gente precisa de vocês aqui no Na Barreira. Um grande abraço, até a próxima!